Fala galera do Cursinho Alvo, aqui é o Teacher Baiacu e hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior de Skimming, onde eu prometi, promessa para mim é dívida, que passaria um texto não uma chart, um texto para vocês e mostraria que com o método Skimming eu resolveria essa questão mais facilmente. Bom, então aqui vamos supor que você está no vestibular e aparece esse grande texto aqui. E aí você tem pouco tempo, você tem muita questão aí de matemática, português para resolver. Então eu vou te dar uma grande ajuda. Eu vou falar para você, aluninho, vai até a pergunta e a gente vai ver o que está pedindo. De acordo com o texto, alimentos geneticamente modificados, né? According to the test, genetically modified foods. Então, ele quer o quê? Uma continuidade. Quando você vai ler um texto, e aí ele começa assim, vamos supor, dengue. Dengue é uma doença que faz isso, isso, isso. Concorda que é uma introdução? Concordam que, quando é método skimming, vocês devem ler o primeiro e o último parágrafo? Quando eu leio para vocês, de acordo com o texto, alimentos geneticamente modificados, concordam que ele vai ter que ser uma introdução aí? Vai ter que ser uma definição do que é os alimentos geneticamente modificados? Isso vai estar na onde? Num texto? Na introdução. Então, quando eu vou ler, eu penso, vou ler onde? Eu vou ler o primeiro parágrafo, onde vai estar definindo o que é o texto. Principalmente porque o nome do nosso texto são alimentos geneticamente modificados. Então, eu vou ler o texto aqui e tal. O que eu vou fazer? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Esse que está grifadinho aqui para vocês. Genetically modified GM foods are foods derived from organisms whose genetic material DNA has been modified in a way that does not occur naturally, e.g., through the introduction of a gene from a different organism. Ah, professor, falou grego para mim e tal. Não, gente, vamos dar uma simplificada. Ó. Genetically modified foods are foods. Então, genetically modified foods, alimentos geneticamente modificados, são alimentos derivados from organism, de organismos na qual genetic material, ou seja, DNA, material genético, has been modified, ou seja, foi modificado in a way that does not occur naturally, que não é o mesmo, o de acordo com o natural dele, e.g., na qual, né, the introduction of gene from a different organism, que vai ser a introdução que tem, né, que ocorre a introdução de um gene de diferente organismo. Aí eu li o primeiro, que é a definição de alimentos geneticamente modificados. Não li nada mais do texto, nadinha do texto. Aí eu vou lá para a questão que me perguntava de acordo com o texto o que são alimentos geneticamente modificados. Aí vem a primeira já, ó. Have their natural DNA altered by a gene of a different organism. Então, tem o seu DNA natural alterado de um gene de diferente organismo, de um organismo diferente, com um gene de um organismo diferente, que é nada mais, nada menos que o resumo do que a gente acabou de ler, que é a introdução. Só lendo aquele pedacinho, eu conseguiria responder essa questão e me sair muito bem na Unesp em 2016. Certo? Bom, eu vou passar muitos outros textos que vocês vão utilizar do skimming para conseguir resolvê-los mais rapidamente. Resolver só não é só interessante, né? Sim, rapidamente. Mas a surpresa de hoje é um dos métodos mais difíceis de se interpretar, é o scanning. O que vocês acham?
Mentira, é o mais fácil e é o mais usado. Por isso que eu faço toda essa brincadeirinha. Porque o scanning, ele é nada mais é do que você tem que lembrar daquele escanear. Escanear? Pô, escanear o quê? Gente, a cara? Não. Escanear um jornal? Por que escanear um jornal? Gente, eu estou falando escanear para vocês colocarem na cabecinha de vocês. Mas quando vocês vão ler um jornal, lá você abre o jornal, e aí você lê o jornal inteiro, ou você pesquisa aquilo que mais interessante, o que mais lhe chama atenção, coluna de esportes, horóscopo, notícias do dia. O que vocês me dizem? Vocês vão em uma coisa focada, certo? Uma coisa específica. Quando você faz uma pesquisa lá no Google, digita qualquer coisa no Google, vocês abrem site por site, pesquisa por pesquisa? Não, vocês vão naquela que mais lhe interessam. Que é um exemplo mais prático do scanning no dia a dia de vocês? Professor, eu estou fazendo aquele caderninho de anotações de palavras que eu não conheço e estou fazendo um novo vocabulário aí para mim. O que você acha de scanning aí? Pô, pessoal, se você não pesquisou no Google Tradutor e foi direto para um dicionário, esse é o exemplo mais prático de scanning que pode ter o dicionário. Vocês não vão ler o dicionário inteiro para achar aquela palavra. Vocês vão direto na palavra de interesse. Não lê o dicionário inteiro para ver só uma palavra. Não faz sentido. Esse é o scanning, certo? É procurar por detalhes específicos. Mas como é que eu defino scanning? Scanning, get only what you need. Get only what you need. Get only what you need é simplesmente você pegar aquilo que você precisa. Pegar somente o que você precisa. O que é isso? Is a rapidly running your eyes over the text in order to locate specific details. E aí? É rapidamente correr os olhos. Rapidamente correr os olhos. Eu falei ler? Eu falei ler? Não. Correr os olhos. Correr os olhos over the text. Sobre o texto. In order to locate. Para buscar em um local específico os detalhes. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui embaixo muitas coisas específicas. Vamos devagar, ó. Read the question and search for the keywords or ideas associated with the question. Então vamos lá. Read the question. Leia sempre primeiro a questão. Por quê? Quando eu falo leiam a questão é porque o scanning é de specific details, é de detalhes específicos. Onde estarão as keywords? Keywords nada mais é que palavras-chave estarão na pergunta. As palavras-chave vão ser aquelas, por exemplo, quantos anos tem o Serjão Berranteiro? Serjão Berranteiro tem tantos anos. Quando eu vou procurar no texto quantos anos ele tem, eu tenho que pensar que a minha keyword, minha palavra-chave é um número. Então, no meu texto, eu vou procurar por um número. Bom, vou passar mais para frente e ensino certinho. Your eyes then move quickly over the page. Então, seus olhos passam rápido sobre a página. Flying around the text, back and forth, up and down. Então, os americanos usam muito isso. Flying around. Então, passando, né, voando seus olhos sobre o texto. Back and forth, então de um lado para o outro, up and down, de cima para baixo. Então você vai passar os seus olhos para cima, para baixo, para um lado para o outro, procurando por detalhes específicos. Less reading, more searching. Mais pesquisa, menos leitura, pessoal. Esse é o método scanning. The brain hunts for specific information. Então, seu cérebro ele está lutando ali por informações específicas. A word, uma palavra. Phrase, um termo. A name, um nome. A number, um número. Como assim, professor? Vamos com prática? Vamos.
Ó, pratiquinha aqui de boa, coisinha de criancinha. Mas vamos lá, bem fácil pra gente entender. Então, aparece esse textinho aqui pra você e eu falo assim... Segundo o texto acima, Mrs. Smith trabalha em quê? Bom, eu não preciso ler o texto inteiro, ler de verdade, para ver o que ela trabalha. Eu corro meus olhos sobre o texto em busca de uma palavra. Mas que palavra? Uma palavra ligada a um trabalho. Então eu passei meu olho aqui, Italian, lives in Brazil, she's a secretary. Vocês concordam comigo que eu só passei meus olhos e já, puf, é uma secretária. Quantos anos Mrs. Smith tem? Aí eu vou procurar por um número. Então venho aqui, passo o número, tem número, não tem? 33. Tem algum outro número? Não tem. 33 o quê? Years old. 33 anos de idade. Então, eu procurei por um detalhe específico. Vamos aqui, ó. Parece esse texto enorme para vocês. Vamos praticar o scanning. Aí você fala assim, e aí, professor, o que eu tenho que fazer quando eu ver esse texto? Eu vou para a pergunta. How many European countries are in the first report? How many European countries are in the first report? Então, quantos países europeus tem no nosso texto que eu passei para vocês? What are your key words? Qual é a sua palavra-chave? How many European countries? How many é quantificar. Então eu vou procurar por quê? Por um número. Quantos países americanos, europeus tem aí nessa carta, né? Que nessa reportagem anterior. Temos quantos? Um número. Ah, professor, mas ele pode vir de qualquer jeito? Sim, ele pode vir em forma arábica, por extenso, romano, enfim. Bom, now you know you're looking for a number. Beleza? Então agora você sabe que a gente vai procurar por um número. Então eu passei meus olhos aqui, mas professor, não tem um número. Eu falei para você, não é só em forma arábica. Pode ser em forma por extensa. Onde a gente vai achando aqui, ó? Eu passo os olhos até achar algo que me chame a atenção, que é um número. E aí eu confirmo com o que fala após o número European countries. 19 European countries. Sério, professor? Só isso, pessoal. Vamos de novo aqui, ó. Outro exemplo. Quantos graus fazem em julho na vila de Michael, do jeito que vocês quiserem falar. Bom, aí vem esse texto, my weekend, meu fim de semana, né? Have a happy weekend. Tem um ótimo feliz final de semana. E aí ele fala, Carol, Michael, Sandra, Ray. Quando eu falei, aqui ó, no anterior, quantos graus fazem em julho na vila de Michael? E passo aqui, e tem só um textinho sobre Michael, eu já vou excluir Sandra, Ray e Carol. Só vou ler essa aqui, ó. Certo? Aí, quantos graus? Um número, certo? Vamos lá? Aí você vai passar os seus olhos. Passei os meus olhos aqui e tal. 35. 35, vamos confirmar? Degrees. It was 35 degrees. Então, faz quantos? 35 graus. Quando isso? It was really hot when we went this weekend. It was 35 degrees. I was surprised because it's July. It's usually cold. Então, ele está surpreso porque é julho. E 35 graus em julho, eu tô acostumado com frio. Aí eu volto aqui. Qual que é a pergunta? Quantos graus fazem em julho na Vila de Michel? Achei 35 graus. Certo, pessoal? É fácil? É fácil. Detalhes específicos. Colocam isso na cabeça. Bom, a gente vai finalizando a aula aqui com vocês. E eu espero que vocês estejam muito bem. Tenham uma ótima semana. E a gente se vê semana que vem, quando eu
entregar uma provinha, um testinho para vocês com skimming e scanning para a gente testar se vocês entenderam realmente qual é a ideia. Muito obrigado, tchau, tchau!